Podemos identificar um falso profeta? A resposta de Jesus é sim. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, olha o que Jesus vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Primeiro, por seus frutos o conhecereis. Olha que interessante, Jesus está dizendo que eles são reais, que eles estão no nosso meio, eles comandam multidões, estão manipulando multidões. Então os falsos profetas, eles são reais. Segundo, precisamos tomar muito cuidado com eles, pois são como lobos devoradores. O poder de destruição desses profetas é altíssimo. Eles conseguem destruir vidas, eles conseguem roubar a fé das pessoas, eles conseguem manipular as pessoas, eles conseguem arrancar tudo que podem das pessoas. E terceiro, podemos identificá-los observando os seus frutos. É Jesus quem está dizendo que é possível identificar um falso profeta. Paulo, ele vai falar sobre os falsos profetas, lá em Romanos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Olha o que Paulo vai falar sobre os falsos profetas. Servem ao seu próprio ventre e com palavras suaves enganam o coração dos inocentes. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que eles têm palavras suaves. Ou seja, eles enganam os inocentes com palavras bonitas, se aproveitam da fragilidade emocional da pessoa. Como assim? Talvez você pense: mas eu nunca serei enganado dessa forma. Aquelas pessoas ficam lá, aos pés desses falsos profetas, são manipuladas, são enganadas. Não, eu não, jamais eu serei enganado assim. Glórias a Deus. Mas perceba que essas pessoas que estão lá sendo manipuladas, sendo enganadas, são pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, são doentes, pessoas que estão enfrentando crises terríveis, problemas na saúde, estão enfrentando o divórcio. Então essas pessoas estão em um momento de fragilidade emocional e elas são presas fáceis das palavras desses falsos profetas. Já Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ele vai falar que eles trazem heresias, ou seja, falsos ensinos, falsas teologias. Nós vemos aí a teologia da prosperidade. Então eles trazem falsos ensinos dentro da igreja, enganam os indoutos. O que é indouto? O que é uma pessoa indouta? É uma pessoa que conhece pouco da Bíblia. É uma pessoa que estuda pouco a Bíblia, que não tem conhecimento bíblico. E é uma presa fácil desses falsos profetas. Dizem que a letra mata e por isso não precisam estudar a Bíblia. E não estudam a Bíblia e são enganadas, são manipuladas, porque não conhecem a verdade. Precisamos tomar muito cuidado com eles. Guardai-vos dos falsos profetas. Não é julgar, não é condenar, não é atirar pedra, mas é rejeitar os seus ensinos, é rejeitar as suas falsas teologias. Mas como identificar um falso profeta? Eu vou estar aqui dando algumas dicas, são dicas simples que você já conhece, apenas para reforçar o nosso conhecimento. Primeiro, são bajuladores de homens, ou seja, o falso profeta, ele fala apenas aquilo que o povo quer ouvir. Ele fala apenas aquilo que agrada às pessoas. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre prosperidade, ele fala sobre cura. Ele só fala aquilo que as pessoas querem ouvir, porque são bajuladores. Segundo, amam a fama, amam o dinheiro e amam o poder. E eles usam a Bíblia para ganhar fortunas, para se autopromoverem como estrelas, porque eles querem aplausos, eles querem ser notados, eles querem ser admirados. Terceiro, vivem exibindo suas falsas caridades, seus falsos sacrifícios. Tudo que eles fazem, eles querem mostrar,
eles querem revelar, é o exibicionismo. Tá jejuando, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou jejuando, porque elas precisam me admirar, elas precisam pensar que eu tenho poder. E Jesus ele vai condenar essa atitude dos falsos profetas lá em Mateus capítulo 6, versículo 2, quando ele diz: quando deres esmolas, não faças tocar trombeta. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 também ele diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Quarto, comercializam o evangelho, caneta ungida, lajota ungida, terreno no céu, que agora até isso eles estão vendendo, uma verdadeira venda de indulgências. Quinto, não pregam o evangelho da renúncia, não pregam contra o adultério, não pregam contra a prostituição, não pregam contra os pecados que oprimem o ser humano. Eles só pregam e só falam sobre riquezas, sobre prosperidade, sobre curas. Eles não combatem o pecado, eles não combatem as obras da carne. Os falsos profetas não querem que as pessoas estudem a Bíblia, porque eles sabem que se as pessoas estudarem a Bíblia, elas vão aprender a pensar, elas vão descobrir a verdade. Eles querem manipular as pessoas, eles querem prender as pessoas dentro de um caixote. Eles ensinam que não devemos debater com a Bíblia. Na verdade, o que eles querem é que você não discorde da ideia deles. É fundamental estudar a Bíblia, é muito importante o estudo das Sagradas Escrituras. Não é pecado ter dúvidas, não é pecado buscar respostas, não é pecado questionar. Nós não podemos acreditar em tudo que pregadores, pastores e profetas dizem só porque estão em cima dos púlpitos. A Bíblia deve ser a soberana em nossa vida, em nossa família, na nossa fé. A Bíblia é a soberana. Então vamos estudar a Bíblia, vamos aprender uns com os outros, mas nos desviar das falsas heresias e dos falsos ensinamentos.